os anjos se em harmonia. Olha amoroso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. E a vida graça me mostrou, ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e celebrou minha cheque, e a glória em grandes meu. Também eu vou jamais ouvir trazer maior, jamais sem fim. Olha amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu, que poderia me achar para dar afrontas suportar. Olha amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida graça me mostrou. Minha bem merecida, seu rosto a contemplar, recordas muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória ao coração, tributa-lhe meu coração. Olha amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida graça me mostrou. Vamos abrir nossas Bíblias até o livro de Salmos,
capítulo 46 e vamos ler todo o capítulo. Salmo capítulo 46. E diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estes salmos nos mostram a soberania e o controle que Deus tem sobre a sua criação, sobre toda a terra, de forma que os cristãos, a igreja de Deus, não pode ser abalada por qualquer circunstância. E uma coisa que nós podemos notar: ser cristão ou ser alguém que confia em Deus não significa ausência de males. Por isso, o salmista aqui diz que, ainda que essas coisas aconteçam, Deus está conosco. Ele repete muitas vezes essa expressão: Deus está conosco. E Deus faz as coisas acontecer nessa terra. E se vocês forem ver, ele não fala de apenas coisas boas. Fala de desolações, fala de um monte virando-se para um outro lado, as águas rugindo, e entre outras coisas. E no final de tudo, ele diz: tudo isso é para que o mundo todo se cale e contemple que quem é Deus sou eu e não vocês. Então, é uma grande bênção ser filho, fazer parte, ou ser colocado no roteiro dessa história que Deus está a fazer neste mundo. Quando eu aprendi sobre a doutrina da eleição, me deixou confuso por um tempo, mas depois eu fiquei muito alegre de imaginar que Deus, sendo Deus soberano, aquele que não depende de ninguém, ele poderia simplesmente me excluir dessa história. E ele continuaria sendo Deus e eu continuaria na minha miserável vida. Mas pelo fato de Deus nos incluir, ele sendo soberano, alguém que poderia simplesmente não prestar conta ou não se importar conosco, mas ele nos coloca lá dentro. Então, vamos louvar esse Deus que continuará sendo o nosso refúgio, a nossa maior vitória, a nossa maior bênção, mesmo que as coisas ruins possam acontecer com o mundo, assim como também conosco. Vamos colocar em pé e entoarmos o hino número 9 do Inário Verde. Hino 9 do Inário Verde. Deus é o nosso auxílio e grande amparador, refúgio nas tristezas, potente Salvador. Nós nunca temeremos, embora até a comovida
soberano Pai, rendemos graças pela Tua graça que o Senhor tem dispensado nas nossas vidas. Obrigado por ter cuidado de nós desde o ventre materno até aos dias de hoje. Obrigado, Santo Deus, por ter nos escolhido para fazermos parte do Teu reino vindouro. E obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede. Obrigado por ter nos poupado durante a semana e permitido que aqui chegássemos. Rogamos, Pai Santo, que o Senhor faça valer a pena a nossa presença neste lugar. Nos ajude, Senhor, a contemplarmos a Sua obra em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito neste imenso universo. Nos ajude, Senhor, a rendermos-nos diante da Tua presença, a ajoelharmos-nos de coração diante da Tua majestade. E queremos, Senhor, rogar que o fruto deste culto não possa ser estragado, que possa ser conservado em nossos corações e transferido para as nossas ações diárias. Pai, rogamos em favor de todas as pessoas que vão subir aqui no púlpito, para que o Senhor possa ungí-los com o Teu Espírito Santo, trazendo unicamente aquilo que é a Tua palavra. E para nós que estaremos sentados nos bancos, Pai, rogamos que o Senhor possa preparar os nossos corações, para que tudo quanto aqui nós formos ouvir possa ter lugar em nós. E também queremos rogar em favor das outras congregações que no dia de hoje se reúnem para adorar o Senhor. Que assim seja, Santo Deus, que hoje seja o dia do grande avivamento, onde as pessoas que não Te conhecem, Pai, possam despertar e olharem para Ti de uma forma que nunca viram antes. E para as pessoas que Te conhecem, Santo Deus, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Seu Filho Jesus Cristo. Oramos e entregamos tudo nas mãos do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos entoar o hino 20 do nosso cantor cristão. Este hino que fala do amor eterno de Deus por nós. Hino 20 do cantor cristão. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá nos céus, alma do Criador, nem mesmo o sonador, esplendorosa e linda, a terra dava força, fecundante vida, meu Deus.
decreto do rei. Este decreto foi determinado, foi decidido eternamente. E sobre aqueles que confiam em Jesus Cristo, este decreto jamais será anulado. Seja com qual força que for, aqui é dito, o mundo, o inferno não pode anular esse decreto eterno, que é o amor que o Pai tem por nós. Vamos tomar os nossos assentos. E chega agora o tempo para oração e também tempo de testemunhos antes disso. E eu vou ler Hebreus capítulo 10. Talvez 6. Hebreus capítulo 6. E vamos começar do versículo... Hebreus 6, Hebreus 4. Sim, Hebreus 4. Do versículo 14 até 16. Hebreus 4, 14 até 16. Diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, este versículo é aquele que deve ser a nossa motivação para chegarmos diante de Deus, trazendo nossas petições, com a confiança que, de facto, Deus vai nos escutar. E as razões que aqui são nos apresentadas, a primeira razão é porque Jesus é o próprio Filho de Deus. E Ele já penetrou os céus, Ele já conseguiu o acesso, já abriu as portas para nós. E se nós vamos chegar a Deus em nome de Jesus Cristo, todos nós somos bem-vindos. E a outra motivação para nós chegarmos em oração é que Jesus Cristo, Ele sabe compadecer-se das nossas fraquezas, porque Ele já foi, ou já viveu como homem, assim como nós estamos a viver. Ele já passou pelas mesmas dificuldades. Ele já passou pelas mesmas coisas que nós também passamos. E por isso Ele está disposto a nos ajudar, a se compadecer por nós, a compadecer-se das nossas fraquezas. E por isso o versículo 16 diz: vamos chegar a esse trono com confiança, para recebermos misericórdia e graça no tempo que nós precisarmos. E como eu disse, antes disso, vamos convidar os membros da igreja para poderem fazer seus testemunhos. E no final de tudo, o nosso irmão destacado vai orar em favor da igreja. Pode chegar aqui em frente e fazer seus testemunhos. Queria agradecer pelo favor de Deus. No mês passado, eu e minha família fizemos uma viagem para Nacala e no caminho tivemos um problema com o pneu. Estamos a andar a uma certa velocidade e o pneu rasgou-se, mas graças a Deus o pior não aconteceu. Meu marido conseguiu controlar o volante, não tivemos nenhum problema grave. Ficamos ali há algum tempo. Apareceram alguns locais onde nos ajudaram a trocar o pneu pelo sobressalente, só que também o pneu sobressalente estava rasgado. Andamos uma distância acho que andamos uns 5 ou 10 minutos. Uns 5 minutos até nos damos conta disso, mas graças a Deus
conseguimos encontrar um borracheiro. Os moços que nos ajudaram também indicaram um borracheiro. E por aquela via toda devia ter sido o único borracheiro que tínhamos encontrado. E paramos no borracheiro, remendamos o pneu, colocamos novamente, andamos, só que ele não havia apertado muito bem as porcas da jante. Meu marido apercebeu-se enquanto o carro estava a andar, conseguiu parar a tempo e apertar, senão poderíamos ter tido algum acidente. Então queremos agradecer a Deus pelo cuidado dele nessas pequenas coisas. Amém. Então, vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, Tu que estás acima de todo louvor entoado na terra e no céu, Tu cuja grandeza não tem medida, cujo amor não tem compreensão na nossa mente, porque o Seu amor, Senhor Deus, é insondável, Sua graça, Sua misericórdia são profundos, mais que as profundezas do mar, mais que a altura do céu e da terra, mais extensa. Senhor Deus, este amor que nos elegeu, nos escolheu, nos fez povo seu, nos fez filhos, herdeiros da vida eterna, herdeiros de Deus. Esse amor, Senhor, que nos atingiu, estando nós mortos em nossos desejos, em nossos pecados, sem consciência, sem inclinação nenhuma para buscá-lo. Mas o Senhor desceu e em humanidade se revestiste para que nós, homens, fôssemos ligados, reconciliados com o Senhor Deus por meio do Teu Filho Jesus. E nele, Senhor Deus, Te damos graças, Te damos louvor. Nele, Senhor Deus, nós Te agradecemos. Senhor Deus, Te agradecemos também, não somente por esse ato poderoso de salvação que o Senhor operou nos corações de todos aqueles que aqui estão e com sinceridade Te adoram nesta manhã, mas também, Senhor, tens cuidado as partes exteriores. O Senhor tem dado livramento, o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem respondido às orações em benefício. É aquilo que nos preocupa, aquilo que nos inquieta. E eu quero agradecer, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu ao irmão, à família Lino. Obrigado, Senhor, por este grande ato da Sua graça. Tu que tens cuidado dos Seus filhos aos detalhes. Senhor Deus, nós queremos rogar para que o Senhor faça com que em nós o Seu nome seja santificado, distinto, temido. Em nós, Seu nome, Senhor Deus, seja engrandecido. Que possamos tremer, que possamos Te honrar com nossos lábios, nossos corações, nossa vida cotidiana, em qualquer lugar onde nos encontrarmos, Senhor. Encha o Seu povo de temor maior e sejamos conhecidos como um povo da luz, de modo que aos que olharem para nós, não vejam a nós, mas contemplem, olhem para Ti e glorifiquem o Seu nome. Pedimos para que o Senhor nos enriqueça de obras produzidas pelo Seu Espírito, e assim o Pai será glorificado. Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor concede a graça a cada família que aqui está, aos jovens, aos meninos, aos idosos, para que o Senhor possa conceder crescimento em suas almas, em seus corações,
Desperta aqueles, Senhor Deus, que ainda não se entregaram em Teus braços, Senhor Jesus, que estão aqui. Acorda, Senhor. Alarma, Senhor, suas mentes, suas consciências, para que corram para os Teus braços, Senhor Jesus, e sejam sarados e sejam reconciliados com o Pai. E não permaneçam sob sombras densas e terríveis, temíveis da ira de Deus. Mas venham, Senhor Deus, serem iluminados pela luz da graça de Jesus Cristo, a fim de que eles gozem de alegria que os Teus filhos têm, Senhor. Que o Senhor desperta aqueles que há bastante tempo têm escutado a Sua palavra, mas a Sua palavra não tem sido algo que lhes leva a refletir sobre as suas almas para com Deus, diante da Sua presença. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor conceda graça a eles, Senhor. Faz, Senhor, engrandecido o Seu reino. Faz, Senhor, ecoar o Seu nome sobre cada lugar onde nós estivermos. Dá-nos ousadia, graça para testemunhar, sermos luz para aqueles que estiveram olhando para nós, tanto em obras quanto em palavras. Dá-nos graça, Senhor Deus, para ouvirmos a grande comissão e testemunhar de Ti a todos que estiverem à sorte da nossa proximidade. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor faça crescer a Sua igreja em graça e em número. Senhor, conceda avivamento. Senhor, conceda vida. Faz com que almas dormentes respirem a Sua graça, caminhem, levante exércitos, Senhor, sob poder do Espírito Santo, mediante o Evangelho de Jesus, para que o Seu nome, Senhor Deus, seja espalhado no mundo. Faz com que, Senhor Deus, que possamos ter plenamente consciência da graça e proclamar esta graça àqueles que estão ainda nas trevas. Pedimos para que o Senhor Deus abençoe, Senhor Deus, aqueles que têm sido instrumento para a propagação, que têm transitado de uma terra para outra, aos missionários, Senhor Deus, no mundo inteiro, Senhor. Pedimos para aqueles que têm trabalhado arduamente na vinha do Senhor, para que o Senhor conceda graça aos ouvintes endurecidos, cegados pelo príncipe das trevas deste século, que atua, opera nos filhos da desobediência, sejam acordados mediante os Teus servos na proclamação do Seu Evangelho. Senhor, pedimos para que o Senhor envie para a seara grandes servos em quantidade maior, porque realmente o campo, a seara é grande. Senhor Deus, oramos, Senhor Deus, pelo missionário Marcos e sua família lá na África do Sul, que o Senhor esteja com ele e todo o ministério pelo qual o Senhor concedeu em seu coração ir fazer lá na África do Sul. Oramos, Senhor, pelos missionários em Moçambique. Oramos por aqueles que têm levado o seu nome aos bairros, às suas famílias, aqueles que têm lançado as sementes do Evangelho aos corações que até agora se mantêm duros, para que o Senhor possa quebrar, porque a Tua palavra é martelo que quebra a penha. Faz com que a Tua palavra venha produzir frutos do Evangelho, gerados pelo Espírito de Deus. Pedimos, Senhor, para que a Sua vontade, Senhor, seja manifesta e que nosso desejo, nosso coração seja fazer e seguir os Teus desejos, a Sua vontade, Senhor Deus. Pedimos para que o Senhor prospere a Sua igreja em todas as necessidades que ela tem.
Pedimos para que o Senhor prospere as contribuições para o terreno desta igreja. Pedimos para que o Senhor prospere aos irmãos que ainda não possuem uma fonte de renda, para que o Senhor possa conceder a eles, possa abrir as portas para que eles possam ter algo pelo qual eles venham a contribuir no avanço do seu reino, Senhor. Pedimos para que o Senhor dota de sabedoria, entendimento, e o Senhor possa conceder um espaço para a construção das paredes onde a sua igreja se reunirá para a adoração do seu nome. Pedimos para que o Senhor conceda a graça para que, de maneira tão breve, possa, Senhor, a igreja alcançar aquele que é o propósito de conseguir um espaço e construir um apartamento onde se reunirão os teus filhos. Senhor Deus, rogamos, Senhor, para que o Senhor possa sarar aqueles que se encontram enfermos, que têm um tratamento histórico de doenças crônicas neste lugar. O Senhor conhece aqueles que têm sofrido de diversas enfermidades. Senhor, Tu conheces, Senhor, o peso, a angústia que eles carregam, e rogamos para que o Senhor tenha misericórdia deles e sejam sarados, Senhor, a fim de que tenham mais força para servi-lo com energia efetiva em seus corpos. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas faltas, perdoa, Senhor, aquilo que nossos corações não sabem fazer com respeito àquilo que o Senhor mandou para nós fazer. Perdoa-nos, ó Deus, e nós pedimos esse perdão correndo de maneira apressada aos braços do Filho, aquele que intercede por nós. Ah, Senhor nosso Deus, purifica de todo o pecado da Tua igreja. Anima a Sua igreja. Não deixa, Senhor Deus, que Satanás possa acusar e entristecer os Teus servos que carregam consigo suas fraquezas. Mas o Senhor possa animá-los para correrem a Ti, cujas misericórdias se renovam a cada manhã, para que se alegram na alegria da salvação. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor guarde o Seu povo do maligno, guarde o Seu povo, Senhor Deus, das tentações, das influências, das ideologias do mundo, do poder do príncipe das potestades do ar. Senhor, faz com que nós sejamos instrumentos que levam cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e não nossos pensamentos à obediência àqueles que são servos do mal. Ó Deus, pedimos para que o Senhor Deus venha conceder uma resistência ao Seu povo contra todo o sistema do mundo, contra toda a concupiscência. Senhor, ainda que isso venha a custar em nós grandes perdas e dores, dá-nos um coração firme contra o inimigo e não nos deixa, Senhor, em Seus braços, nem à mercê da sua sorte. Senhor Deus, pedimos para que ele seja envergonhado, como sempre foi, pelo nome de Jesus. Senhor, pedimos, olhando para aquele que nos fez mais que vencedores. Senhor Deus, nós suplicamos, porque Tu realmente és o Rei de toda a criação. Teu é o poder e nada podemos fazer sem esse poder do Senhor. E para que só para Ti sejam aplausos, honras e glória nos céus e na terra. Assim nós oramos no nome do amado Jesus. Amém. As nossas petições
pedir para a igreja colocar-se em pé, com os nossos cantores, até o hino 45. Hino 45 do cantor cristão. Senhor, quão admirável é teu divino amor, eterno e perdurável, motivo de louvor, amando-nos baixaste a este mundo aqui, querendo assim remir-nos e nos chamar a ti. Tu por amor provaste a nossa condição e por amor levaste a nossa punição. Sofreste o desamparo, aéreo de sabor, devidos ao pecado, ó grande sofredor. Por nós tu deste a vida, morrendo sobre a cruz, qual nosso substituto, sofreste tu, Jesus. Por isso te cercamos com grata adoração, perante te prostramos, corpo, alma e coração, e não julgamos pouco em prova desse amor, o ser nos permitido servir-te aqui, Senhor, ou seja, em culto alegre, ou seja, no sofrer, ou seja, nos trabalhos, segundo o teu querer. Obrigado, podem tomar os assentos. E chegamos ao momento da livre participação. E temos o nosso irmão Arnaldo, que é o destacado. E vamos abrir o que está escrito, para lermos o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículos 12 até 13. Hebreus capítulo 3, versículos 12 até 13. E diz assim a palavra do Senhor: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Irmão Arnaldo. Muita paz, irmãos. Obrigado. Aumentaram para 10 agora, né? Não era 5. Eu já sabia 5. Muito obrigado, Hilda. Não, Hilda. Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias até João capítulo 6. João capítulo 6, o que é que diz? Versículo 35. João capítulo 6, versículo 35. Diz assim Jesus, aliás, a palavra do Senhor, em João 6, versículo 35. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, o que fará? Jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Esta crença, meus caros irmãos, é individual. Não há coletividade aqui. Cada um tem que saber crer no quem lhe vai fazer o quê? Salvar. O que é comum é o pecado. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Todos fizeram o quê? Pecaram. Inclui cada um de nós. Cada um de quê? O que é necessário agora? Qual é a providência desse pecado que todos cometeram? Qual é a providência? Temos que ser comuns, todos temos que aprender a ensinar. Qual é a providência de Deus desse pecado comum? Já acabamos de ler agora. A providência é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para servir de pão da vida. Qual é o pão da vida? O nosso Senhor Jesus Cristo. E como podemos masticar, aproveitar, usufruir, gozar desse pão? Crendo nele, indo a ele, tendo fé nele. E sabe por quê que eu trouxe esta mensagem desta natureza assim? É porque muitas das vezes gente se preocupa de ter uma comunidade como esta para sermos o quê? Acolhidos. De sermos enterrados no dia do nosso desaparecimento físico. Mas eu não fico preocupado com isso. E declaro-vos, irmãos, que não fiquem preocupados com isso. Se morrem na rua, tem voluntários para recolher o seu corpo e lançar no lixo, porque tem medo de poluição do meio ambiente.
tenha lá uma coincidência de entrar no banco de socorros num dia em que não há energia por 2 dias e que os corpos lá embaixo estão deteriorizados, o cheiro está a subir para lá no topo do hospital. De corpos que não têm família ou que têm família, não estão a aparecer. Mas eu que tenho visto um trator que está a chegar ali, encostam ali no banco, em casa mortuária, estão a transportar, colocam ali no trator, com uma pessoa só naquele carro, estão a ir enterrar. Do resto vai se saber lá mesmo, lá, não sei se inteiro novo, não sei aonde. Por isso eu não fico preocupado como ser enterrado, mas fico preocupado como conseguir um abração de um Salvador como este que já está aqui a ser declarado. Aumenta lá um bocadinho para João 17, versículo 3. João 17, versículo 3, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo disse como? Como? A vida eterna é? Qual? Que te conheçam. A quem? Quem é esse que tem que ser conhecido? Acabou por aí? Não. Aqui sou o único Deus. São 2 personalidades que a gente tem que se preocupar em conhecer nesta nossa vida física e não de ser enterrado. Amém? E quantas personagens que temos que conhecer aqui para nos garantir a vida eterna? O único Deus e ao Filho a quem Ele enviou. Que este aqui é o pão da vida. Quem conhece tem um sacio eterno sem fim. Agora eu pergunto, você conhece esse Deus? Ou só está a ouvir falar? Ouvir falar só não basta. Você tem que viver pele e osso a esse Deus, a esse pão da vida. Você está passando pela rua, está a sentir um aroma de uma feijoada bem refocada ali. Você ouviu isso? Só de cheiro só. Você vai gozar, vai saciar? Supomos então que vai na mesa, sentado, o que vai acontecer? Água vegetina, graças a Deus, você vai um pouquinho gordo para casa. Do que aquele que passou ali só sentiu aroma. Não podemos sentir só, não podemos só ouvir, mas temos que abraçar e conhecer ao único Deus e ao Filho a quem Ele enviou. Já sou velho, faltam poucos dias, mas gostaria de viver 120 limite. Mas não me preocupo com isso. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado pela exortação. E chegou agora o momento em que vamos chamar o nosso pregador do dia, que é o nosso irmão Gustavo. Mas antes disso, vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 7. E diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O versículo 6 muitas vezes é usado para barganha contra Deus. Se nós darmos a Deus, Ele vai nos dar muito. Mas o versículo 7 é contra essa história de barganharmos contra Deus, porque Ele diz que nós não podemos oferecer por necessidade.
Não podemos dar a Deus muito com a necessidade de ganharmos mais de Deus. Então, mas somos ditos aqui que devemos contribuir segundo o que nós propusemos no nosso coração e também com alegria, porque Deus ama essas pessoas que não pensam nas recompensas, apesar dessas recompensas serem prometidas. E Deus, como diz o versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então vamos trazer as nossas ofertas, entoando o hino, me fugiu da mente. Hino? Alguém disse alguma coisa? Não. Não pode ser 15. 94 deste verde. O hino 15 não tem a palavra-chave aqui. Não tem amor. Não tem a palavra-chave amor. 94. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, próprio sangue ele verteu. Tanto foi o teu amor que por mim assim mostraste, para mim meu cativeiro, tua vida não poupaste. Já agora que só tua seja mais a te perder, quero meu Senhor servir-te, graças sou para ti viver. Tanto foi o teu amor que por mim assim mostraste.
Vamos orar. Pai, nosso Deus, muito obrigado por este momento. Agradecemos pelo seu poder. Agradecemos que o Senhor nos conduziu das nossas casas até chegarmos aqui. Muito obrigado, Pai, por isto. Pai, pedimos que cada vez mais esteja no seio de nós, para que esta mensagem possa chegar ao agrado nas nossas vidas, possa trabalhar nas nossas vidas, de modo que cada um possa examinar a sua vida, se está em ligação pessoal com o Senhor. Se não está, Senhor, peço que seja esta oportunidade para que cada um possa se arrepender enquanto estiver a ouvir a mensagem. Peço a favor de mim mesmo que o Senhor possa me capacitar a trazer aqui o que é do seu Evangelho e que não seja a minha esperteza ou qualquer outra coisa. Tudo quanto eu for a pretender a falar, enquanto não é do Evangelho do Senhor, Senhor, fecha minha boca e para que eu não possa conseguir abrir. O Senhor me use, o Senhor me proteja, o Senhor me enche do poder do Espírito Santo para que a sua palavra possa chegar aos auditores que estão auditoria ou auditores que estão aqui, que o Senhor possa fazer com que tudo seja na sua graça. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu tenho a anunciar no princípio que neste mundo em que nós vivemos está cheio de injustiça, mas também a justiça. Então há uma mistura aqui no mundo em que nós estamos a viver. Há uns que praticam a justiça e há outros que praticam a injustiça. Tudo está misturado neste mundo. Nessa senda de ideias, eu trouxe aqui hoje para podermos falar desse assunto de justiça e injustiça. Mas a maneira como nós vamos falar, não vamos falar como sendo alguém que produziu a sua ideia para trazer aos que aqui estão, mas sim vai ser anunciado, ou vou anunciar aquilo que está na Bíblia, que o Senhor trouxe, quis que o seu povo possa saber neste dia de hoje. Então, falando de justiça, eu propus como tema para a nossa mensagem de hoje a posição de Deus sobre as pessoas que praticam a justiça e sobre as que praticam a injustiça. Vamos ver qual é a posição de Deus, qual é o posicionamento, que Deus, como Deus olha para essas duas coisas, ou para esses dois tipos de pessoas. Aqueles que praticam, como é que Deus olha aqueles que praticam a justiça e aqueles que praticam a injustiça. Então eu dizia que o tema é a posição de Deus sobre as pessoas que praticam a justiça e sobre as pessoas que praticam a injustiça. Neste tema, vamos falar praticamente de 3 pontos, ou dividimos este tema em 3 pontos principais. Primeiro, vamos ouvir a orientação de Deus para as pessoas praticarem a justiça. O primeiro ponto, vamos ouvir a orientação de Deus para as pessoas praticarem a justiça. É uma orientação. O segundo ponto, vamos ouvir o que Deus disse sobre o porquê as pessoas devem praticar a justiça. Também é uma orientação de Deus, também é uma advertência de Deus. Segundo ponto, vamos ouvir o que Deus disse sobre o porquê as pessoas devem praticar a justiça. O terceiro ponto e último, vamos saber para Deus o que são as pessoas que praticam a injustiça. Para Deus, o que são as pessoas que praticam a injustiça. Então, a nossa mensagem vai basear-se neste tema e nestes assuntos. E como eu dizia, não é um trabalho investigativo que alguém tinha que ir na população
para colher os dados, para trazer e tirar conclusão, nós temos essas informações, essa mensagem na Bíblia. Então, convido a cada um para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 25. Vamos ler do versículo 13 até versículo 16. Aqui ouviremos tudo quanto o Senhor disse sobre a justiça e sobre a injustiça. Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 13 até versículo 16. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 13 até versículo 16. Passo a ler a palavra do Senhor. O título, na versão que eu tenho, da Bíblia, João Ferreira de Almeida, aparece assim: Pesos e medidas justos. No capítulo, versículo 13. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Então, este é o que nós temos para compartilhar neste dia de hoje. Este é a nossa passagem, o nosso trecho principal. O que ouvimos nesta passagem aqui? Esta passagem, o que nós lemos, encontramos e ouvimos a exortação de Deus no sentido das pessoas praticarem a justiça. E também ouvimos as medidas, ou o que implica aqueles que não praticam a justiça, qual é a consequência disso? E ainda ouvimos diante do Senhor, para as pessoas que praticam a injustiça, o que são essas pessoas nos olhos de Deus? No primeiro ponto, orientação de Deus para as pessoas praticarem a justiça. Este vamos ver no versículo 13 até versículo 15, parte A, que diz o seguinte: na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás. É uma orientação que todo e qualquer pode fazer esse entendido. O Senhor, para mostrar uma realidade da vida espiritual, ele tinha que usar o material apalpável para explicar as questões espirituais. E daí estamos a encontrar aqui o Senhor envolvendo-se ou trazendo as pessoas que principalmente fazem o negócio. Que as pessoas que fazem o negócio sejam pessoas justas, que possam ter a mesma medida para qualquer outra pessoa. Talvez os mais novos, muitos mais novos, porque aqui são deles, muitos mais novos, não tenham conhecido esse peso, o que está a se referir aqui. Porque agora as pessoas encontraram
balanças eletrônicas. Então, chega ali, está a medir o seu açúcar, está a colocar ali, está a girar, está a contar e disse já está 1 quilo. É isso que muitos de vocês aqui conhecem. Mas nós que somos antigos, conhecemos outro tipo de medidas que as pessoas estavam a usar para medir qualquer coisa. Eles faziam um prato do outro lado e outro lado também outro prato, e havia material que era feito em forma de blocos, e ali havia chumbo. Chumbo é um metal muito pesado. Então eles mediam isso até 1 quilo, por exemplo. E quando você viesse ou vender o seu amendoim, ou comprar açúcar, ou comprar milho, o que eles faziam? Deixavam este material, esta caixa daquele metal, tiravam aquele chumbo que equivalia a 1 quilo e colocavam ali um chumbo que equivalia a meio quilo. O material era o mesmo, o recipiente era o mesmo. Então você chegava, ele levava aquilo que está escrito ali 1 quilo, mas o chumbo lá é de meio quilo, e colocava no outro lado do prato. E ele colocava açúcar e aquele estava a balançar e dizia, já vendi para você 1 quilo, enquanto era meio quilo. Em algumas lojas ainda existe esse material, em algumas lojas, mas vocês, como estão abalizados em questões eletrônicas, quando chegam lá não prestam atenção. Então, e EFA mesmo eu não encontrei, mas pelos estudos indicam que era um tipo de material, um recipiente que os judeus usavam para medir os cereais, para medir os grãos, embora algumas vezes podiam usar para medir líquidos. Então era uma coisa como um prato guardado lá na casa, e que quando alguém chegasse para vender alguma coisa, eles metiam lá. Então havia injustiça ali. Você podia pensar que isso foi medido naquele prato grande, naquele EFA grande, enquanto lhe venderam de pequeno. E hoje, há muitas injustiças que vocês conhecem neste mundo. Aqueles homens que vendem açúcar ali, você pode prestar muita atenção, deixam aquele plástico escrito 1 quilo, mas com o tempo deles em casa, eles tiram um pouco de açúcar e ficam lá 800 gramas. Você chega, ele lhe entrega e diz, está aqui 1 quilo. Mas se for a pesar numa balança real, vai encontrar que são 800 gramas, não chega a 1 quilo. Existe essa injustiça até hoje. Existe essa injustiça até hoje nas nossas empresas. O patrão disse, vou pagar você mensalmente 200 meticais. Mas você vai trabalhar 7, 9, 10 meses sem pagar. E no fim vai lhe pagar 100 meticais e disse, tem que esperar o resto dos meses. Essa é a injustiça que está a acontecer nestes últimos momentos, que o Senhor disse, não façam a injustiça. Aqui ele está a orientar para praticar a justiça. Não só nos mercados, não só nos patronatos, mas também do empregado existe essa injustiça. O empregado foi empregue para realizar um trabalho que possa satisfazer para a produção na empresa. Mas quando o trabalhador ver que o chefe não está ou o patrão não está, ele opta em sentar, e só quando ele ver o representante a chegar, então ele começa a trabalhar. E o patrão ou o representante ou o chefe disse que ele estava a trabalhar desde o princípio, mas você sabe que
todo o tempo que você não estava, eu não trabalhei. E no fim, você vai receber, o patrão vai pagar o salário de todo aquele dia, enquanto você não trabalhou todo aquele dia. Isso é injustiça, que o Senhor disse, não faça isso. Também nos nossos tribunais existe injustiça, existem pesos pequenos e pesos grandes. Nos nossos tribunais, quando você, pobrezinho, vai queixar a um chefe dinheirão, nem que você tenha razão, para os juízes que não têm entendimento de Deus, ele vai optar em dar razão a este que tem dinheiro. E você, pobrezinho, com sua razão, você perde a razão. Então, o Senhor aqui estava a dizer àquele povo que vocês não podem optar em isso. Vocês devem usar a mesma medida. Se é 1 quilo, tem que ser 1 quilo. Se é meio quilo, tem que ser meio quilo. Então, não faça injustiça. Deus está a orientar as pessoas para praticar a justiça e que nos seus negócios sejam justos, porque Ele não se compraz com os negócios enganosos. O nosso Deus não se compraz, não se alegra. O nosso Deus não abraça com os negócios enganosos. Se comigo puder ler Miqueias capítulo 6, versículo 11, vai ouvir o Senhor quando está irritado. O Senhor a trazer uma apresentação, uma angústia, um zangar sobre as pessoas que praticam a injustiça, que praticam negócios falsos, que praticam negócios de falsidade. Miqueias capítulo 6, versículo 11. Diz assim o Senhor: seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? O Senhor está a perguntar e está a informar ao mesmo tempo que Ele não faz parte dessas. Esta palavra em João Ferreira de Almeida parece não ser perceptível. Eu pedi a alguém que tenha a Bíblia, nova versão internacional, e que encontrou Miqueias capítulo 6, versículo 11, para poder ler. Vai ficar claro o que o Senhor estava a referir aqui. A quem encontrou? Nova versão internacional. Sim, pode ler. Assim está escrito: poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Exatamente. Então, esse é mais claro. Essa pessoa será pura. Aqui o Senhor estava a dizer: eu estarei limpo quando estiver a ver as coisas assim. Eu não ficarei indignado. O nosso Senhor está a nos ensinar isto. Pode acontecer que vocês simplesmente estão a olhar esta passagem de maneira literal, como eu expliquei sobre balanços, pesos, EFA, de maneira literal. Pode acontecer que vocês estejam a ver nisto. Mas o que o Senhor está a ensinar aqui, ele refere-se exatamente à vida espiritual. Nós encontramos aqui a vida espiritual de cada um, ou o Senhor referindo da vida espiritual. Como é que acontece na vida espiritual? Ter balança enganosa. Ter 2 pesos, um grande e um pequeno. Na vida espiritual, isso está a referir sobre as pessoas que têm vidas duplicadas ou vidas duplas. Uma pessoa disse: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Mas a sua vida prática, ele não tem nada de Jesus Cristo. A pessoa disse: eu tenho fé em Jesus Cristo. Mas a sua vida pratica outras coisas quando estiver em um lugar talvez que ele pensa que ninguém está a me ver. Então essa pessoa tem 2 vidas
em si mesmo. Uma tem pecaminosidade e uma que ele disse, eu creio em Jesus Cristo. Está aqui o peso, 2 pesos diferentes. Está aqui 2 éfas diferentes. O que pratica a iniquidade, já foi à igreja, pensa-se que é um cristão, o dono pensa que é um cristão, mas está a fazer coisas que não têm a ver com a fé. Ele é o mesmo como se fosse neste povo de Israel que o Senhor estava a dizer não ter 2 balanças diferentes, uma pequena, outra grande. Se você tem uma vida dupla, uma que diz que crê em Jesus e outra você faz a sua própria vontade, coisas pecaminosas, então você não tem a razão de rir aqueles comerciantes que diminuem o açúcar e vendem pouco, dizendo que é 1 quilo, enganando as pessoas. Se você disse que é um cristão, tem fé em Jesus Cristo, mas pratica a vida do mundo mundana, você é igual àqueles que vendem milho ali no Arresta e lá na lata primeiro colocam papelões até a metade e depois enche lá, diz é uma lata inteira de 20 litros. E quando ele despechar no seu saco, você vai ver uma leveza que não satisfaz ou que não concorda com 1 quilo. Ou com 20 quilos, ou 20 litros, se forem as situações líquidas. Então, você não é diferente, não tem razão para rir aquele comerciante. Se você tem uma vida dupla. E eu queria lhe dar uma atenção, que você, quando tem uma vida dupla, nem que a sua fé talvez pense que está em 99,9%, e ao outro lado do mundo está a praticar o pecado 0,01%, você deve saber que vai ouvir esta palavra aqui no Senhor quando chegar aquela vez. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 até versículo 23. É o que você vai ouvir naquele dia. O seu 99,9% que você dizia que cria em Jesus Cristo, aí não vai ter satisfação, vai ouvir Jesus a dizer isto que ele disse em Mateus 7, versículo 22 até versículo 23. Pode abrir a sua Bíblia, ouvir para você o que Jesus vai dizer para as pessoas que têm uma vida dupla. Você vai ouvir sozinho. E eu fui abençoado para ler esta palavra muitas vezes, nesse trecho aqui, e ele disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já expulsou demônios em nome do Senhor, já evangelizou em nome do Senhor, mas agora vai receber esta notícia: afasta de mim, eu nunca lhe conheci. Você estava a praticar o que você pensava. 99,9% já passou e você vai para a condenação. Então, Deus exige que cada um tenha apenas uma vida que olha, anela e só se abraça em Cristo Jesus. Uma vida só a fé em Cristo Jesus. Então, é o que está a orientar aqui, este trecho que nós lemos, ouvimos uma orientação de Deus para as pessoas somente praticarem a justiça. As pessoas somente crerem em Jesus Cristo. O segundo ponto, dizíamos que vamos ouvir o que Deus disse sobre o porquê as pessoas devem praticar a justiça. Por que Deus disse que as pessoas devem praticar a justiça? Qual é a vantagem? O que o Senhor nos traz aqui como vantagem? O que nos mostra como vantagem
quanto nós estamos a praticar a justiça no nosso serviço, na nossa escola, na nossa casa, na nossa igreja. Quanto estamos a praticar a justiça? O que isso implicaria, ou o que implica para as nossas vidas? Vamos ler o versículo 15, parte B. O nosso Deus já explicou. Eu gosto a maneira como Deus coloca as suas exortações. Deus primeiro traz uma orientação, depois mostra as consequências quando você obedecer essa orientação ou quando você não obedecer essa orientação do Senhor. Então, primeiro ouvimos orientação, agora estamos ouvindo consequências quando você obedecer a ordem do Senhor. Versículo 15, parte B, nesse nosso estudo de hoje. Diz assim: para melhor percepção, posso ler todo o versículo, mas fique concentrado na parte B do versículo 15. Peso inteiro e justo terás, e efa inteiro e justo terás. Mas nós queremos esta parte, a parte B. Para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Então, aqui estamos a encontrar o que vai acontecer quando nós estamos a praticar a justiça aqui na terra. A razão é que nós podemos prolongar os nossos dias na terra que o Senhor nos dá. Um dos mandamentos, para aqueles que organizaram aqueles mandamentos, 10 mandamentos, eu não sei esse mandamento que vou citar em que número ocupa, quando disse Deus ama o seu pai e a sua mãe. E ele está a trazer aqui a consequência, qual vai ser quando nós amarmos o nosso pai e a nossa mãe. Ele disse também a mesma coisa que disse aqui, para que prolongue os seus dias que o seu Senhor lhe dá na terra. Então, aqui quando nós praticamos a justiça, o Senhor vai prolongar os nossos dias aqui na terra. Há informações no mundo inteiro, outras pessoas que não têm entendimento das Escrituras, que diz assim: a pessoa quando morre porque chegou o seu dia. Então está a desmentir esta palavra aqui, que o Senhor disse: deve praticar a justiça para o Senhor prolongar os seus dias aqui na terra. Sim, concordo. Em algum momento as pessoas podem morrer porque chegou o dia delas. Mas concordo também que as pessoas podem morrer por causa de injustiça, por causa de desobediência, por causa do pecado, antes de chegar o seu dia que o Senhor tinha tido, que tinha estabelecido aqui na terra. Vocês podem ver que isso é verdade, que a pessoa pode morrer por uma circunstância da sua desobediência ou dos seus feitos antes de chegar o dia que o Senhor tinha estabelecido. Antes de entrar na Bíblia, quero trazer uma vida prática. Está a nascer alguém, é um jovem, e depois aquele jovem vai se envolver em drogas. E as drogas vão lhe arruinar até a morte antes de chegar a 25 anos. Você pensa que Deus tinha estabelecido essa pessoa só 15 anos? Enquanto se envolveu nesta situação? Não, ele encurtou a sua vida. Vamos ainda para as moças, por exemplo. As moças estão a levar uma vida ruim, uma vida sexual ruim. Ele está a praticar o pecado e vai conceber. E ela tenta ir fazer aborto. E naquele momento a situação não vai correr bem, vai morrer.
será que essa jovem tinha chegado o seu tempo de morte? Ou foi por causa do pecado que ela cometeu, a prostituição, e o pecado que ela cometeu querendo fazer aborto, e ela morreu? Vamos encontrar a resposta na Bíblia que, de verdade, uma pessoa pode morrer antes que o seu dia chegue. Olhe comigo para o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel no Egito e, durante a caminhada, eles começaram a fazer murmúrio, até fabricar outros deuses. O que Deus disse? Mandou a Moisés que conte todas essas pessoas que eles vão morrer e não vão chegar na terra em que foi prometido aos seus pais. Então, a partir daqueles que têm 20 anos para cima, significa 22, 23, 24, para cima, eles têm que morrer, não vão chegar na terra de Canaã. E só poderão ficar aqueles que têm 20 anos para baixo. Eles é que vão chegar na terra prometida, que o Senhor prometeu aos nossos antepassados, Abraão, que Deus dizia: vou lhe dar uma terra brilhante, uma terra que mana mel e leite. Este povo, por causa da desobediência, morreu, não chegou na terra prometida. Será que a idade deles era até ali? Todas as suas idades eram para ali? Não. Desobedeceram a Deus e encurtaram o seu tempo de vida. Não prolongaram o seu tempo de vida. Aconteceu a mesma coisa com Arão. Arão não chegou na terra prometida por causa do pecado do povo com que ele está. Até a Bíblia está a dizer por causa dos vossos pecados. Eu concordo também que Arão estava envolvido na desobediência ao Senhor. Quando ele disse àquelas pessoas que deviam, quando Moisés foi ao monte, aquelas pessoas disseram que está a demorar a chegar, e Arão não quis consolar ou consolidar aquele povo, que nós temos Deus, temos que esperar. Ele orientou para que as pessoas tirassem os seus brincos de ouro para fazer um bezerro. E Arão fez. Ele se encurtou o seu tempo juntos com aquele povo. Eu sinto por parte de Moisés, também Moisés encurtou a sua vida. Vamos ler Números, capítulo 27, versículo 12 até versículo 14. Números, vamos ouvir que Arão encurtou a sua vida. Números 27, aliás, vamos ver que Moisés encurtou a sua vida, para de Arão. Arão, já podíamos encontrar onde se fala disso, no número 20, capítulo 22 até 24. Mas no número 27, versículo 12 até 14, vamos ouvir que Moisés encurtou a sua vida. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Aparim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, ou morrerás, assim como foi recolhido teu irmão Moisés. No versículo 14: porquanto rebeldes fostes no deserto de Zin, na contenda da congregação ao meu mandato de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zin. Ouviram o que Deus disse para Moisés? Moisés foi orientado, quase a chegar na terra prometida, foi orientado para subir a um monte e ver a beleza da terra de Canaã, onde ele iria. Mas foi alertado que você não vai chegar lá,
por causa de desobediência. Olha, Deus incluiu a Moisés na desobediência do povo e disse: você vai ser recolhido aqui. Já imaginou você dizer que vou a Maputo, depois está a andar e chega a um sítio, alguém mostra que Maputo é ali, mas você não vai chegar ali, vai morrer. O que você seria? O que você faria? Eu costumo ver pessoas preocupadas porque construíram a casa e ainda não começou a dormir lá e está a adoecer. As pessoas ficam preocupadas porque querem viver naquela casa. A empreender a maior esforço, eles querem viver naquela casa. E Moisés não empreenderia maior esforço para viver, para chegar na terra de Canaã. Ele encurtou a sua vida. Mas o certo é, Moisés não encurtou a sua vida pelo seu próprio pecado, mas por causa do pecado do povo de Israel, a que ele estava a dirigir. Então Moisés tinha que ser também culpado por isto. E aqui estou a encontrar uma figura de Jesus, é Moisés. Moisés não se envolveu em nenhum pecado, até Moisés é aquele que quebrou aquela tábua de 10 mandamentos, porque o seu coração estava a ferver quando viu o povo a pecar. Ao construir peseiro, ele ficou muito irritado e quebrou, não conseguiu assegurar aquela tábua de 10 mandamentos, porque ele não estava a comprazer com o pecado que aquele povo estava a fazer. Mas ele aqui, no Números 27, versículo 12 até 14, vimos, Deus coloca ele também naquele grupo daqueles homens pecadores. Você não vai chegar ali. E eu estou a encontrar aqui uma figura de Jesus Cristo. Moisés morreu por causa do pecado do povo que ele estava a conduzir. E Jesus morreu também sem pecado, não cometeu nenhum pecado, mas por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa dos nossos pecados, ele morreu. Então estou a ver aqui uma figura que está a simbolizar a morte inocente de Moisés e a morte inocente de Jesus Cristo. Que Moisés estava a simbolizar que há de vir alguém que vai passar o mesmo ainda mais doloroso do que eu, que é Jesus Cristo. E ainda nós temos a palavra que o Senhor disse em Provérbios capítulo 10, versículo 27, os anos dos ímpios serão abreviados. Aqueles que praticam iniquidade, os seus anos vão ser abreviados. Tem 20 anos, mas por causa de droga que você está a usar, por causa de aborto que você está a se envolver, por causa de mentira que você está a se envolver, os seus anos serão abreviados. Pode acontecer que vai morrer com 15 ou vai morrer com 10. Sim, pode ser abreviado, pode a pessoa morrer enquanto não chegou o tempo que Deus tinha estabelecido. Então, enquanto os que praticam a injustiça reduzem a sua vida, ou Deus reduz a vida deles, Deus também aumenta o tempo daqueles que praticam a justiça. Aqueles que olham por Deus e vivem Deus, Deus aumenta os seus dias na terra, onde eles podem ver. Se for a ver esse mesmo Provérbios que eu estava a citar ali, capítulo 10, versículo 27, porque ali era a parte B, vai ver também a parte A, onde disse, o temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor aumenta os dias. Tinha 20 dias, tinha 20 anos, por causa do temor do Senhor. Ele, na sua graça, na sua justiça, pode aumentar os seus dias. Temos um exemplo na Bíblia de um homem que foi aumentado mais 15 anos depois de Deus ter declarado que você vai morrer. Pode encontrar esse homem, é Ezequias, em Isaías capítulo 38, versículo
1 até 5. Eu gostaria que todos pudéssemos ler aqui, para sabermos que a pessoa tanto pode encurtar a sua vida por causa de pecaminosidades, ou pode aumentar, Deus pode aumentar a vida dessa pessoa, de uma pessoa por causa de fazer segundo o que Deus orienta. Isaías, capítulo 38, versículo 1 até 5. Vamos ouvir Deus aumentando a idade, o tempo de anos de Ezequias. Diz a palavra do Senhor, versículo 1 até versículo 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Já viu? Ezequias estava à beira da morte. Deus tinha determinado, mas ele orou e Deus, por o que ele estava a dizer aqui, Deus aumentou mais 15 anos. Portanto, na vida espiritual, viver no pecado é a morte. E a desobediência em Cristo, e obediência em Cristo é viver, é vida para a eternidade com Deus Pai. Então, o nosso medo, o nosso grande medo, não pode ser encurtado a nossa vida aqui na terra. O nosso medo deve ser não estarmos com Deus na eternidade. Esse é o encurtamento da nossa vida. O encurtamento da nossa vida não é a nossa morte quando nós vamos à cova. O encurtamento da nossa vida é por causa dos nossos pecados para nós irmos ao inferno. Isso é que tem que ser a nossa preocupação. Esse é que tem que ser o nosso medo. Terceiro ponto. Para Deus, o que são as pessoas que praticam a injustiça? Como é que Deus olha as pessoas que praticam a injustiça? Segundo esta passagem de hoje, Deuteronômio capítulo 25, agora vamos ouvir versículo 16. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que faz a injustiça. Então, esta passagem não tem muitos comentários, é muito perceptível que todo aquele que pratica a injustiça, todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que anda segundo a sua vida, aquele que anda segundo o mundo, ele é abominação ao Senhor. E o Senhor não se compactua com a injustiça. Veja Provérbios, capítulo 11, versículo 1, parte A. Se Graça, naquele tempo era Graça Utron, agora talvez é Graça Rodrigues. Se ele estivesse aqui, logo que eu começasse esta mensagem, esta passagem, ela podia saber que hoje eu havia de ler Provérbio 11, versículo 1. Porque este é o meu versículo favorito sobre esta passagem. Provérbio, capítulo 11, versículo 1. A parte A diz assim: balança encanosa é abominação para o Senhor. Quem pode completar na parte B, para quem encontrou? Provérbios capítulo 11,
versículo 1. Quem pode ler todo o versículo? O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas. Sim. Mas gosta de quem usa pesos justos. Obrigado. Eu gosto também desta passagem aqui. Eu gosto quando o patrão paga o seu trabalhador o salário justo. Eu gosto quando o trabalhador trabalha mesmo que o seu patrão não esteja ali. Eu gosto quando o aluno estuda mesmo quando o seu encarregado de educação não está a levar shampoo para preparar lições. Eu gosto quando o médico está a trabalhar mesmo que o ministro da saúde não esteja ali. Eu gosto quando a polícia trabalha mesmo que o comandante-geral não esteja ali. Eu gosto quando o cristão está a pautar, andar pela fé e andar com temor do Senhor, mesmo que ele pense que ninguém está a me ver. E, fora disso, é abominação ao Senhor. Caros presentes que aqui estão, eu quero convidar, de tudo quanto eu falei aqui, eu quero trazer em poucas palavras e convidar a você. Convido que cada um use a justiça, seja nos negócios, no serviço, na escola e muito mais na fé. Não tenha fé duplicada. Fé em Deus e fé nas coisas mundanas. Não faça isso. Deus aborrece. E para si, quando você está a fazer isso, você é abominação ao Senhor. O seu destino, Mateus 7, 22 a 23, principalmente no versículo 23. Não aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos rogar a Deus para nós não ouvirmos essa palavra quando chegarmos diante do Senhor. Não, essa palavra não ser dirigida para nós quando chegarmos diante do Senhor. Vamos rogar para que quando chegarmos o Senhor dizer: esse é bendito o meu filho, entra no reino do seu Pai. Rogue a Deus para que conceda-lhe a justiça, porque você mesmo pode não conseguir fazer a justiça em si mesmo, sem Cristo na sua vida. Peça a Ele para que a sua fé continue com Cristo, o nosso Salvador. Tenha a justiça, não a justiça que vem de si mesmo, mas rogue a justiça que vem de Deus, para que você possa ouvir. As portas estão abertas. Entra, meu filho, na eternidade. Oremos. Obrigado, nosso Deus, por este momento. Agradecemos que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Rogamos que o Senhor possa nos proteger para que tudo possa ser segundo a sua graça. Pedimos que o Senhor possamos digerir esta palavra de modo que tudo seja para o bem das nossas vidas quando estivermos ligados com o Senhor. E ensina-nos cada vez mais o nosso Deus, nosso Pai, da maneira como nós possamos saber praticar a justiça e muito mais como nós possamos ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ouvir aquela palavra quando chegar o dia: entra, meu filho, e viva na eternidade no gozo com Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos em nome de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim dos nossos cultos, do nosso culto. Vou dar espaço primeiro ao irmão Rosário. Ele quer falar alguma coisa. Mais uma vez, bom dia. Depois de terminar o culto, depois dos 5 minutos, gostaríamos de pedir à sala, queremos fazer o nosso ensaio para teatro, para aniversário de uma irmã. E também queria convidar aquelas pessoas que estão interessados para fazer parte, para ficar também.
E queremos saber se alguém nos visita pela primeira vez ou alguém que tenha desaparecido por muito tempo. Pode levantar-se, dizer o seu nome e também informar há quanto tempo, como é que chegou a conhecer o nosso local. Bom dia, irmãos. Bom dia. Me conhecem? Eu só quero apresentar a vocês o meu pai. O pai conhece a minha família em Nampula. Esta é a congregação que me recebeu quando eu cheguei cá e tenho sido abençoado bastante por conhecer esta família. Então, por favor, pai, esteja à vontade, fale. Sim, obrigado. Bom dia, irmãos em Cristo. Bom dia. Chamo-me por Rafael Eugênio Carlos. Eu vim cá em missão de serviço. Mas como temos problema de sistema, não sistema, por isso hoje decidi acompanhar o meu filho vir com quem vive com a família aqui em Nampula. Estou muito agradecido mesmo, em nome de Jesus. Obrigado. São esses mesmos. Mais alguém? Não tendo, vou pedir para entoarmos o 314 em pé. E no final eu vou ler números 6, versículos 24 até 26. E no 314, do cantor cristão. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu
te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Podemos saudar uns aos outros.